Vamos à segunda parte do vídeo, então. Passando a correção para vocês dos tipos de sujeito que vocês fizeram atividade semana passada. Então, eu já tinha deixado sublinhado, né? Qual era o sujeito, era só vocês me dizerem qual era o tipo. Na questão 1, todos devem velar pelos direitos da criança e do adolescente. Todos é sujeito simples. Pode até parecer indeterminado, que a gente não sabe bem certo quem são todos, né? Mas é todo mundo, todas as pessoas. Se fosse assim, deve-se velar pelos direitos das crianças e do adolescente, aí seria indeterminado. Deve-se, quem deve-se? Mas nesse caso aqui, todos é simples. Nenhuma criança sofrerá negligência. Eu tenho como núcleo a palavra criança. E é um sujeito simples, eu consigo identificar muito bem ali, é um núcleo só, assim como todos também. A criança e o adolescente têm direito à educação. Veja bem, aqui eu já tenho dois núcleos, né? Tanto criança quanto adolescente, esses dois núcleos têm direito à educação, é um sujeito composto. Aqui só da oração em destaque. A criança ou adolescente será colocada em família acolhedora. Mais uma vez eu tenho dois núcleos, criança e adolescente, por isso que é um sujeito composto. Questão 5. Questão 5, se eu não me engano, eu não deixei sublinhado o sujeito que era para a expressão que é para ser o sujeito. É proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições, explosivos e bebidas alcoólicas, bilhetes lotéricos e equivalentes. A expressão que equivale ao sujeito é a venda. Então, vocês arrumem ali, né? Porque esse é o sujeito. E o núcleo é venda. Até sublinhei tudo, né? Só a palavra venda é o núcleo. Então, é um sujeito simples. Porque isso está numa ordem inversa. Geralmente, na língua portuguesa, o sujeito vem antes, né? Seria assim, a venda de armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, a criança e adolescente é proibida. Então, é a venda que é proibida. Ela só está depois do verbo, às vezes acontece isso. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial. No núcleo criança, da primeira oração, eu não separei por barras, né? Só separei os sujeitos ali. Então, criança, sujeito simples, barra, e o reside não é sujeito composto por dois núcleos. São duas orações, gente, ó. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca. Eu deveria ter colocado uma barra ali. Isso é uma oração que o sujeito é criança. Onde reside é a segunda oração, então não são dois núcleos, tá? Dois núcleos é numa oração só. Aqui são duas. E onde quem reside? Ela, a criança, tá subentendido pelo verbo, porque não vai ficar repetindo, né? Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde a criança reside. Então tá subentendido ali no verbo. É um sujeito desnencial esse reside. Crimes cometidos por menores são considerados atos infracionais. Os crimes é o núcleo, sujeito simples. Quando o adolescente danificar algum bem patrimonial, isso é uma oração. Adolescente é o núcleo. Agora vem a segunda oração, mesma situação lá da criança que não pode viajar para fora da comarca onde reside. Deverá consertar ou compensar o prejuízo de alguma forma. A palavra adolescente é o núcleo da primeira oração, sujeito simples. Quem deverá consertar é esse adolescente também. É como se tivesse um ele ou a palavra adolescente ali subentendido pelo verbo, na desinência do verbo.
Ficaria assim: quando o adolescente danificar algum bem patrimonial, ele deverá, ou o adolescente deverá, mas não precisa repetir, não há necessidade, porque na primeira oração a gente já tem o núcleo adolescente ali bem expresso, né? Então podemos colocar um desnencial, um oculto aqui na segunda oração. Em cada região haverá um registro de adotandos e outro de adotantes. Aqui eu tenho um sujeito inexistente, porque o verbo haver, ele não designa uma ação para a região, nem para os adotandos, não, só está dizendo que tem, que existe, né? Ele é naquele sentido de tem um registro lá. Perante a lei, até 12 anos somos crianças. Quem somos? Ali eu coloquei uma barra para dividir as orações. Nós somos, só pode ser nós. E entre 12 a 18 anos somos adolescentes. Quem somos? Mais uma vez, nós. Então aqui eu tenho duas vezes o sujeito desnencial, que se refere a nós em ambas as orações. Eu vou deixar uma barra naquelas outras orações para vocês colocarem também. Por exemplo, o deverá. Opa! Aqui. Uma barra. E aqui também tem, ó. Depois do comar. Aí vocês coloquem uma barra porque são duas orações. Não tinha nenhuma com sujeito indeterminado, porque aqui nessa quinto enunciado aqui, ó. Se eu tivesse assim, em vez de é proibida a venda, é proibido vender bebidas alcoólicas para a criança ou adolescente, para menores, né? Aí sim, é proibido, fica mais generalizado, a gente não sabe exatamente quem proíbe, né? Agora, quando eu tenho assim, é proibida a venda, aí não, aí eu tenho um A ali diferenciando, especificando que é a venda que é proibida. Tá bom, pessoal? Mesma coisa no todos lá em cima, todos devem velar pelo direito. Isso é simples, se eu colocasse deve-se velar pelos direitos, essa partícula C, né? Aí sim, aí seria um sujeito indeterminado. Tem uma avaliação que vale nota, mas antes dela vocês podem dar uma treinadinha, uma recapitulada, né? Uma recuperada nesse mapa conceitual aqui, ó. Oração, vocês podem pesquisar lá na atividade de vocês, para ficar mais fácil, até para consultar aqui, ó, depois na hora da prova. É como um resumo que vocês, e a gente acaba estudando mais, né, quando faz um resuminho, tá lendo de novo. Oração. Aí vocês podem colocar o que é uma oração, né, nessa flechinha, nessa seta, um exemplo de uma oração, se quiserem colocar na outra. Sujeito. O que é um sujeito? Se quiserem colocar um exemplo, também dá. Núcleo do sujeito, o que é o núcleo do sujeito? Né? O predicado, o que é? Aqui nos tipos de sujeito, mesma coisa. Ó, coloquem os tipos de sujeito aqui nessas setinhas. Podem colocar o conceito de cada um, se quiser colocar mais um exemplo no lado. Aí dá para dar uma pesquisadinha tudo aqui na hora de fazer a atividade. Vocês vão perceber que tem algumas questões que vão ser parecidas com a das atividades corrigidas. Dá para tirar uma nota boa, tá? É isso por hoje. Abraço e bons estudos!